muito bem-vinda ao Mente Saudável TV. Hoje nós vamos entrar em uma sala proibida da sua psique. Eu preciso que você respire fundo e se prepare, porque o que vamos conversar hoje vai explicar aquela sensação misteriosa de que por mais que você queira um parceiro, por mais que você queira ser cuidada, parece que o lugar ao seu lado já está ocupado. E a verdade brutal que a psicologia sistêmica e a psicanálise nos revelam é que, muito provavelmente, esse lugar está ocupado mesmo, mas não por um amante secreto, e sim pela sua própria mãe ou pelo seu pai. Hoje nós vamos falar sobre um fenômeno silencioso e devastador chamado parentificação, ou, em termos mais psicanalíticos e técnicos, incesto emocional. Calma, não se assuste com o nome. Isso não tem nada a ver com abuso físico. Isso tem a ver com abuso de papéis. Isso acontece quando a hierarquia natural da vida é invertida. Acontece quando uma mãe ou um pai, que deveriam ser os grandes, os que dão segurança e suporte, são emocionalmente imaturos e transformam a filha pequena em sua confidente, em sua conselheira amorosa e em sua base de apoio. Talvez você tenha ouvido frases como: "Você é a minha melhor amiga, só você me entende. Se não fosse por você, eu teria me separado do seu pai." Para uma criança, ouvir isso parece um prêmio. O ego infantil se infla. Você se sentiu especial, se sentiu a escolhida, mas o preço desse cargo foi a sua infância. E, agora, está sendo a sua vida adulta. Sem perceber, você assinou um contrato invisível de lealdade onde você se tornou a mãe da sua mãe ou o marido emocional dela. Vamos analisar a anatomia desse desastre psicológico. A função dos pais é nutrir, a função dos filhos é receber e depois ir para a vida. Quando a sua mãe, fragilizada e carente, começou a chorar as pitangas dela para você, quando você tinha 8, 10, 15 anos, ela inverteu o fluxo da vida. Ela começou a sugar de você. Você, por amor e por medo de que ela desmoronasse. Porque se a mãe desmorona, a criança morre. Tornou-se forte. Você se tornou a guerreira, a resolvedora de problemas, a rocha da família. O resultado disso na sua vida adulta é catastrófico em duas áreas principais: na sua exaustão e nos seus relacionamentos amorosos. Vamos começar pela exaustão. Você se sente cansada o tempo todo, não é? Um cansaço que não é físico, é existencial. Isso acontece porque você está carregando o peso de duas gerações. Você carrega os seus problemas e energeticamente continua carregando a instabilidade emocional dos seus pais. Você sente culpa se viaja e não avisa. Sente culpa se é feliz longe deles. Sente que precisa salvar a família o tempo todo. A psicanálise chama isso de lealdade arcaica. Você não consegue relaxar porque, no seu inconsciente, o posto de sentinela da família ainda é seu. Agora, vamos falar do amor. E aqui dói. Por que você só atrai homens fracos, que parecem crianças que precisam de uma mãe? Ou por que você afasta homens fortes e prontos? A resposta é simples e chocante. Porque, energeticamente, você não é uma mulher solteira. Você é uma mulher casada com a sua família de origem. Quando um homem maduro, masculino e pronto se aproxima de você, ele sente no nível não verbal e vibracional que não tem espaço para ele. O seu coração está cheio de preocupações com a mamãe. O seu tempo mental é dedicado a resolver os dramas do papai. Não cabe um homem, e se você insiste e entra num relacionamento, você, que foi treinada
para ser a forte, a mãe de todos. Vai inevitavelmente maternar o seu marido. Você vai mandar, vai controlar, vai cuidar da roupa, vai dizer o que ele tem que fazer ou o que não tem que fazer. E o que acontece com a libido quando a mulher vira mãe do marido? Ela morre. Não existe erotismo entre mãe e filho. Existe carinho, mas não existe fogo. Então, ou você perde o desejo por ele, ou ele te trai procurando uma mulher lá fora, já que em casa ele tem uma gerente. A psicologia de Carl Jung nos fala sobre o arquétipo da mãe devoradora. Mas aqui, a devorada foi você. A sua individualidade foi engolida pela necessidade dos seus pais. Você não sabe quem é a Maria ou a Ana. Você só sabe quem é a filha que resolve. E esse vazio de identidade gera uma angústia profunda, uma sensação de que a vida está passando e você está apenas servindo, sem nunca ser servida. O mais cruel da parentificação é que ela vem disfarçada de amor. Seus pais provavelmente te amam muito. Eles não fizeram isso por maldade, fizeram por imaturidade. Eles eram crianças feridas num corpo de adulto, buscando colo. E você foi o colo disponível. Mas agora, você cresceu e a conta chegou. A conta é a sua solidão. Enquanto você for a esposa energética da sua mãe, você será a viúva dos seus próprios sonhos. Para sair desse labirinto, nós precisamos de um movimento de ruptura. E a palavra é forte mesmo. Divórcio. Você precisa se divorciar emocionalmente dos seus pais para poder ser filha deles novamente. Ser filha é leve. Ser filha é pequeno. Ser filha significa que você pode ter problemas e eles não precisam saber. Significa que a felicidade deles é responsabilidade deles, não sua. Isso gera culpa? Muita. A culpa neurótica vai gritar na sua cabeça. Você é ingrata, eles deram a vida por você. Mas a psicanálise nos ensina a diferenciar culpa real de culpa neurótica. Culpa real é quando você chuta um cachorro. Culpa neurótica é quando você ousa ser feliz e independente. Essa culpa você tem que suportar e atravessar, porque do outro lado dela está a sua liberdade. Eu quero propor agora uma intervenção terapêutica, prática. Não é mágica, é reposicionamento psíquico. Vamos usar a visualização ativa e a escrita terapêutica para informar ao seu cérebro que a hierarquia mudou. O primeiro exercício é a carta de demissão do cargo de salvadora. Você vai pegar papel e caneta e vai escrever uma carta para sua mãe e para o seu pai vivos ou falecidos. Não importa, pois o trabalho é interno. Você vai escrever: querida mãe, querido pai, durante anos eu ocupei um lugar que não era meu. Eu tentei ser a grande, a forte, a que resolve. Eu tentei carregar as dores de vocês para que vocês não sofressem. Eu fiz isso por amor cego. Mas eu sou apenas a filha. Eu sou a pequena. Vocês são os grandes. A dor de vocês é grande demais para mim e eu não tenho o direito de carregá-la. Hoje, eu devolvo a vocês o destino de vocês, com tudo o que ele custa. E eu me viro para o meu próprio destino. Eu me demito do cargo de mãe da minha mãe. Com amor, sua filha, ler essa carta em voz alta, chorando se necessário, é um ato de cirurgia espiritual. Você está cortando o cordão umbilical patológico. O segundo exercício é a visualização do trono. Feche os olhos. Imagine uma sala do trono. No centro, existe o trono da sua vida. Olhe quem está sentado lá. Provavelmente é a sua mãe, ou os problemas da sua família. Com gentileza, mas com firmeza.
Imagine que você pede para ela se levantar. Você a conduz para o lugar dela, atrás de você. Os pais ficam atrás, dando suporte nas costas. O lugar à sua frente é o futuro. O lugar ao seu lado é do parceiro. O trono é seu. Sente-se nele. Sinta o peso da coroa da sua própria vida. Diga: este lugar é meu. Ninguém mais senta aqui. Respire a autoridade de ser dona de si mesma. Minha amiga, fazer esse movimento é assustador. O seu inconsciente vai resistir. Ele vai dizer que você vai ficar sozinha se deixar de ser útil. Mas é o contrário. Só quando você para de ser útil para os seus pais é que você se torna disponível para ser amada por um homem e pela vida. A vida só flui para quem está no seu lugar. Se você está fora do lugar, a vida trava. Esse tema da hierarquia e do lugar sistêmico é a base de toda a saúde mental real. Ansiedade, depressão e fracasso financeiros são, na maioria das vezes, sintomas de estar fora de lugar. E realinhar essa bússola interna não é algo que se faz com uma dica rápida de internet. É um processo de reconstrução do eu. Foi para guiar você nesse processo delicado de sair de casa emocionalmente. Mesmo que você já more sozinha há anos, que eu estruturei a jornada a conectar-se. Esse não é um curso motivacional, é um processo terapêutico profundo, baseado em constelação familiar, psicanálise e neurociência. Na jornada, nós temos um módulo inteiro dedicado à cura da criança parentificada. Você vai aprender a lidar com a culpa de dizer não para a família. Você vai aprender a estabelecer limites sem perder o amor. E, principalmente, você vai aprender a abrir espaço energético para que um parceiro saudável possa entrar e ficar. E para te dar suporte imediato nessa cirurgia emocional, ao se inscrever hoje, você recebe meus bônus exclusivos de hipnoterapia em áudio. Eu quero destacar a sessão Corte de Cordões Emocionais e Independência Afetiva. Essa ferramenta é poderosa para acalmar a ansiedade de separação que surge quando começamos a colocar limites nos pais. Ela fortalece a sua identidade individual enquanto você dorme. Você merece ter a sua própria vida. Você pagou o aluguel no corpo dos seus pais por tempo demais. Chegou a hora de se mudar para a sua própria história. O link para assumir o seu lugar e entrar na jornada. Conectar-se está aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário fixado. Não tenha medo de crescer. Ser adulta é a única forma de ser livre. Se este vídeo tocou na ferida, mas uma ferida que precisava ser tocada para curar, deixe o seu like e escreva nos comentários. Eu ocupo o meu lugar. Vamos juntas, cada uma no seu trono, governar o nosso próprio reino. Um abraço acolhedor no seu coração e até o próximo vídeo.